Olá pessoal, somos alunos do 7º semestre da matéria Fisiopatologia da Reprodução e hoje vamos falar sobre patologias do sistema reprodutor masculino. Nossa equipe é formada por Aguinailton Nogueira, Alexandra Morim, Ana Clara Souza, Johnny Rocha e Luísa Regina, matéria ministrada pela professora Mariana Andrade. Nosso primeiro caso clínico é sobre criptorquidismo em cães. Criptorquidismo refere-se à condição na qual um ou dois testículos não estejam na bolsa escrotal de um macho, podendo ser definido como criptorquidismo unilateral, que é o mais comum, ou criptorquidismo bilateral. Ou seja, são testículos que, apesar de existirem, não desceram completamente no canal inguinal até o escroto no tempo considerado normal. Durante a gestação, os testículos iniciam sua migração desde a zona caudal aos rins até o escroto, passando através de um canal denominado anel inguinal. No momento do nascimento, os testículos ocupam ainda o espaço abdominal, ocorrendo a descida normalmente até os 2 meses de idade. Porém, é aos 6 meses de idade que ocorre o encerramento do canal inguinal. Incidência. O criptorquidismo é mais frequente em cães e é raro em gato. Idade média do diagnóstico é com 10 anos. Em cães idosos, ele pode haver desenvolvimento de mais de um tipo de neoplasias, como tumores de centro, como tumores de célula de Leydig, os seninomas, e normalmente são achados acidentais. Essas alterações em cães elas são descritas como até 5%. O criptorquidismo unilateral ele é mais comum que o bilateral, ocorrendo com variações de 70,8% e de 20,2%, respectivamente. No hábito do unilateral direito, ele é mais acometido que o esquerdo, com incidência de 65,7% e 34,3%, respectivamente. As raças atuais em miniatura ela tem mais predisposições ao criptorquidismo, como o Poodle, o Yorkshire, o Bulldog francês, e tem as raças de grande porte também que tem predisposição, que são o Rock siberiano, o pastor alemão e a CRD. Sobre o nosso primeiro relato de caso, foi atendido na clínica Clamev no dia 21 de julho, um poodle de nome Polho, de 7 anos e 3 meses de idade, para uma consulta de rotina. Durante a anamnese, perguntas como queixa principal, histórico do animal, perguntas sobre o estado geral do animal, sobre cada sistema e a anamnese específica foram feitas. A queixa principal apresentada pelo tutor era a ausência de testículo na bolsa do animal, ou seja, o animal apresentava apenas um testículo na bolsa. Logo durante o exame físico, o veterinário observou o animal à distância e logo observou que realmente havia uma ausência do testículo na bolsa, de um dos testículos na bolsa do animal. Ao continuar o exame físico, foi observado que os parâmetros fisiológicos do animal estavam dentro da normalidade e sem nenhuma alteração. Durante a palpação abdominal, foi observado que o testículo do animal se encontrava na cavidade abdominal, confirmando o diagnóstico de criptorquidismo. Foram solicitados alguns exames complementares para avaliação do quadro geral do animal. A alteração relevante observada no hemograma foram as proteínas plasmáticas totais, as quais foram encontradas fora do seu valor de referência, o que indica provavelmente um grau de desidratação desse animal. Também podemos observar um aumento no número de bastonetes, que pode significar que o animal está passando por um processo de infecção aguda. No bioquímico, podemos observar um aumento de AST, que pode estar relacionado também no caso de uma infecção, um caso de hepatite infecciosa ou tóxica, Também podemos observar um aumento expressivo de ALT, que confirma ainda mais, o status de funcionamento do fígado desse animal, ou seja, o fígado de Polho estava um pouco comprometido. O veterinário também solicitou uma ultrassonografia para avaliação
da topografia dos órgãos, além de confirmar o diagnóstico do animal. Todos os órgãos encontravam-se na sua topografia habitual e sem alterações, porém, os testículos encontravam-se ectópicos, em topografia de região inguinal direita e esquerda, linha mediastinal pouco preservada, parênquima heterogêneo e tamanho reduzido. Além disso, os linfonodos mesentéricos e inguinais encontravam-se reativos. Sobre a conclusão do exame ultrassonográfico, apresentavam-se características sugestivas de cistite crônica e nefropatia, testículos ectópicos e linfonodos reativos. Vou falar agora um pouquinho sobre a fisiopatogenia da doença. A causa do criptorquidismo ainda é de origem desconhecida, mas existe uma linha de pesquisa que afirma que o aparecimento de animais criptorquidas se dá devido a falhas no momento da gestação, porém nada ainda foi comprovado. O que se sabe até então é que é uma condição que é passada de geração para geração, ou seja, se esse animal for portador, provavelmente quando ele tiver um filhote, o filhote também vai estar apresentando o mesmo quadro. O processo de descida testicular vai começar aí 5 dias após o nascimento do animal. E ele deve se completar até os 6 meses de idade, quando na maioria dos cães o anel inguinal ele já vai estar fechado. Porém, os testículos eles podem ser palpáveis no interior do escroto já aos 10, 42 dias de idade, por aí, de 10 a 42 dias. A migração testicular vai ser um processo que vai estar associado com o crescimento das regiões lombar, inguinal e abdominal. Na medida que o gubernáculo, o ligamento próprio do testículo e o ligamento da cauda do epidídimo, eles vão sofrer uma retração. Na espécie canina, a descida dos testículos elas ocorrem normalmente em 3 fases. Na fase 1, ou a fase conhecida como migração intraabdominal, o testículo fetal ele vai ser tracionado caudalmente pelo desenvolvimento do gubernáculo. Tá? A fase 2 compreende a migração intrainguinal. Já na fase 3, a gente tem a migração do testículo para o escroto, devido à regressão do gubernáculo. Na fase de descida inguinal, a produção hormonal de andrógenos gonadais pelo eixo hipotálamo hipofisário parece ser um fator determinante. Eu vou ficar com o diagnóstico e tratamento. O diagnóstico ele é simples, consiste na palpação cuidadosa do escroto e no exame visual do saco escrotal do animal. Essa prática também pode ser feita pelos tutores. E também o exame de ultrassonografia para averiguar se há ou não testículo retido na cavidade abdominal, permitindo assim identificar o testículo ectópico, bem como alterações morfológicas no mesmo, ou se o que aconteceu foi a não formação dos testículos. O tratamento ele pode ser medicamentoso ou cirúrgico. A melhor conduta a ser realizada depende da idade do animal e da sintomatologia envolvida, mas na maioria dos casos é prescrito uma terapia medicamentosa para a descida do testículo. Porém, existem casos que essa terapia pode não dar resultados satisfatórios. Agora iremos falar um pouquinho sobre a neoplasia do testículo e da bolsa escrotal. As neoplasias da bolsa escrotal são mais comuns em cães, sendo mastocitoma, melanoma, hemangiosarcoma os mais comuns. Ocorre com maior frequência em animais idosos, é muito raro em gatos. A idade média de diagnóstico é com 10 anos e normalmente são achados acidentais pelos tutores. Em cães idosos pode haver o desenvolvimento de mais de um tipo de neoplasia. Tumores de Sertoli, tumores de Leydig e os seminomas ocorrem na mesma frequência. A causa de neoplasias testiculares em cães ainda se encontra desconhecida, embora seja mais comum em cães mais velhos, com idade superior a 10 anos, mas pode ocorrer em animais de qualquer idade ou raça. Os testículos retidos no abdômen ficam mais predispostos ao desenvolvimento de tumores e seminomas de células de Sertoli. Acredita-se que cães que têm um ou ambos testículos que não desceram na cavidade abdominal têm muito mais probabilidade de desenvolver o tumor do que cães com testículos normais que desceram para o saco escrotal. Os tumores testiculares produzem hormônios excessivos, como o estrógeno e testosterona. Então, os tumores de células de Sertoli vão ter uma maior taxa de disseminação do que outros tumores testiculares. Resumindo,
Cães afetados com esses tumores mostram inchaço na área testicular ou escrotal. Esses tumores demoram a fazer metástase, mas podem se espalhar para os linfonodos rapidamente. Os seminomas surgem das células do testículo que normalmente produzem espermatozoides. Assim, a maioria dos seminomas é benigna e raramente se espalha. Relato de caso. Foi atendido na Clamev, no dia 19 de julho de 2020, um animal chamado Horus, que não tinha raça definida. Tinha idade por volta de 9 anos, 4 meses e 15 dias. Na anamnese, foi relatado inapetência, vômito, diarreia, o animal se encontrava prostrado, a vacinação estava correta e a vermifugação também, feita em dias. No exame físico, a veterinária relatou que haviam nódulos e também reações de hipersensibilidade local. Esses nódulos tinham uma consistência mais enrijecida. A temperatura do animal foi 39,5, onde o paciente se encontrava em princípio de febre. A auscultação cardiopulmonar estava normal, assim como as mucosas ocular e gengival. Linfonodos estavam reativos. A médica veterinária, então, solicitou um histopatológico simples para entender o que estava acontecendo com o paciente, onde foi encontrado neoplasia de células redondas, compatível com mastocitoma de grau 2. O diagnóstico ele é realizado por preparações citológica e histológica. É necessário avaliar o grau histológico pelo método de rotina da hematoxilina eosina. O método histoquímico azul de tolidina ele é importante, pois auxilia na confirmação do diagnóstico e muitas vezes permite diferenciar mastocitomas pouco diferenciados de outros tumores de células redondas. Outra ferramenta bastante importante nesta diferenciação é o exame de imunohistoquímica, que permite determinar a origem da célula tumoral através de pesquisas imunofenotípicas. O tratamento é cirúrgico, removê-lo com 2 a 3 centímetros de imagem. No caso de mastocitoma de grau 1, a cirurgia é suficiente e curativa. Já no mastocitoma de grau 2 ou 3, além da cirurgia, é recomendado o tratamento com radioterapia ou da quimioterapia adjuvante ou inibidores c-KIT.